Olá, seja muito bem-vindo a esse que é o terceiro vídeo dessa série sobre o primeiro semestre de 2026 na Core e um pouquinho sobre o próximo semestre, o que nos aguarda e o que pode ajudar você, parceiro revendedor ou cliente da Core. Nesse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre como os nossos parceiros podem ganhar mais dinheiro, né, vendendo aplicativos e prestando serviço nesse segundo semestre. Nós vamos começar falando com o Duarte sobre essa jornada, como é que é a jornada de maturidade de um cliente dos nossos aplicativos, o que a gente observa também com os prestadores de serviço aqui. Boa, boa, maravilha. Então, tentando ser bem objetivo aqui de como que a gente acaba observando a jornada de maturidade dos nossos clientes aqui que entram. Tudo começa, obviamente, pelo WhatsApp. A gente sabe que muitas empresas começam lá no início com o próprio aplicativo de WhatsApp no celular, cada vendedor com o seu próprio aplicativo, com o seu próprio celular, e aí começa um problema de o vendedor sai da empresa, entra um novo vendedor, o histórico fica todo com aquele que saiu, a distribuição de conversas também não funciona muito bem. Se o vendedor não responde rápido, infelizmente ninguém vai poder pegar aquela conversa em seguida, né? Então começa um problema de velocidade de resposta e de organização dessas conversas também. A empresa não consegue se organizar e trabalhar melhor o atendimento do seu cliente. Aí a gente começa a observar que existe o WhatsApp Web, no caso o Business, né? Que é uma evolução do WhatsApp que a gente já conhece, só que agora com a abordagem mais de negócios, que tem algumas funcionalidades específicas ali para atendimento, como tags, né? A gente consegue botar mais de uma pessoa atendendo no web, né? Porque a gente consegue conectar em mais computadores, mais dispositivos, e assim a empresa começa a evoluir um pouco mais com esse volume de conversas, segundo nível. Agora, quando a gente entende que a empresa está ali fazendo esses atendimentos com alto volume, não consegue fazer ações mais proativas e acaba ficando refém desse receptivo, esperando só os clientes ou os leads chegarem, a gente começa a observar que precisa fazer algumas ações proativas ali de comunicação em massa. Aí a gente começa a esbarrar num problema que existe com uma API não oficial, por exemplo, que é o bloqueio de número. Então, se o cliente precisa fazer uma ação em massa, o próximo passo dele é usar a API oficial, a integração de WhatsApp própria da Meta. Se ele não precisa fazer ações em massa e ele precisa apenas organizar os atendimentos e as conversas de uma forma que ele possa ter posse das conversas numa própria plataforma, né? A empresa de forma mais organizada, integrando com o CRM, a opção da UPI não oficial funciona muito bem também. Então, tem esses 4 níveis que eu acabei de citar, acabando no maior nível, que é a API oficial, porque você consegue fazer ações proativas sem risco de bloqueio, né? Com menor risco, na verdade, é um risco extremamente reduzido. Então, muito mais escala e a operação não para. Agora, volume alto, né? Isso, falamos aqui. Fiz campanha com a API oficial, como falei ali. Engajou um monte de lead de uma vez só. Eles começaram a chegar ali de uma vez só também. Como é que meu time vai dar conta de atender todos esses leads que chegaram de uma única forma ali rapidamente? Temos que ter aqui uma ação de atendimento receptivo que automatize o início da conversa, para daí depois distribuir para os atendentes humanos. Então, a gente entra aqui numa aplicação de bot tradicional, quando a gente começa a colocar ali umas mensagens automáticas para fazer uma básica triagem de atendimento, onde a gente identifica qual que é o objetivo daquele lead ou daquele cliente que chegou e distribui para o time correto realizar e seguir com o atendimento. Porém, a gente sabe que isso é um formato básico também, então as empresas elas começam com esse formato, mas na medida que elas vão aumentando o volume e necessitando de uma automação com mais qualidade e mais humanizada, acaba entrando a necessidade de uma aplicação que use inteligência artificial. Por que a inteligência artificial ela traz mais qualidade? Porque ela tem mais jogo de cintura. Enquanto que um bot clássico, tradicional, ele é bem determinístico ali, exatamente essa mensagem aqui que ele vai enviar, essa pergunta, se o cliente ou lead não responder exatamente como ele espera que responda, ele não vai ter uma segunda ação ali para contornar essa resposta. Então a IA ela consegue. A IA ela literalmente conversa de uma forma mais aberta. E você, como empresa, quando você for criar ali o seu atendimento, você pode usar um playbook próprio, né, de uma forma muito simples,
onde você só precisa definir os limites do atendimento, basicamente. E aí a qualidade aumenta consideravelmente, sim. Boa. Isso é a jornada desse cliente, e eu acho que é importante você, como parceiro, ter isso em mente, porque é com isso em mente que você vai saber quais são as dores desse cliente e em que fase ele está. Assim, né? Se as dores de um cliente numa fase de concentração de comunicação são muito diferentes das dores de um cliente numa fase de automação de atendimento. Né? Se você tentar antecipar essas fases, você vai prejudicar a conversão. Né? Você não vai estar resolvendo a dor principal. Então, acho que a primeira dica aqui, por isso a gente falou bastante agora sobre essa jornada, é você saber em que etapa o seu cliente está. E você pode, como parceiro, a gente tem visto isso com os parceiros que têm vendido mais, que eles têm escolhido o perfil. Né? Então, quero um perfil mais de concentração de comunicação, quero um perfil mais de automação. Não, vou trabalhar com todos eles. Mas você tomar essa decisão e se preparar e montar o seu, vamos pensar assim, seus ativos de venda, né? Pensando nisso. Acho que outras sugestões assim bem práticas para parceiros para conseguirem vender mais e capturarem isso. As empresas elas estão, como sempre, precisando vender mais. Essa é a dor, no final das contas. Essa é a dor que você, parceiro revendedor de software e prestador de serviço, precisa se dispor a resolver para suas empresas clientes. Elas querem vender mais. Você poderia ir para uma segunda dor, que é elas gastarem menos. Mas a gente vê que é muito menos eficiente você ir pelo caminho de gastar menos, é muito mais eficiente você ir pelo caminho de vender mais. Tá? Isso é a dor principal das empresas. E acho que essa construção de uso de tecnologia para vender mais, então, centralização de comunicação, uso de IA, múltiplos telefones, a gente pode falar um pouquinho o que a gente tem visto, assim, os parceiros fazerem que tem dado mais certo, mas acho que uma coisa importante você não está vendendo a tecnologia, você está vendendo o que ela resolve. Então, assim, não é que você está vendendo bot ou IA, não é que você está vendendo inteligência artificial para atendimento. Não é que você está vendendo centralização de comunicação. Não, você está resolvendo aquele problema de conversão. Então, o problema tenho vários vendedores, cada um no seu telefone, quando um sai, eu perco histórico e perco venda. Você está resolvendo isso. Esse é o problema que você está resolvendo. Né? E se você conseguir traduzir isso, e por isso que a camada de serviço tem tanto valor. Porque se o cliente final ele estivesse comprando só a tecnologia, ele seria um cliente direto nosso, ele não precisaria do parceiro. Né? Mas ele precisa do parceiro por conta da camada de tradução. Tá, beleza, eu agora tenho um bot, mas o que eu faço com ele? Né? Então, os parceiros que têm tido mais sucesso são aqueles que têm conseguido envelopar pacotes de serviço como um produto que resolve um problema específico. Então, não falar assim, estou te vendendo Core, estou te vendendo PowerZap, estou te vendendo o que for, mas estou te vendendo uma solução para conversão de times de vendas com IA. Beleza, o que envolve isso? E aí tem uma boa descrição disso, qual que é a parte de serviço, qual que é a parte de tecnologia, mas fazer um envelopamento disso. Não, estou te vendendo IA aplicada para atendimento B2B high ticket, bem específico. Isso ajuda muito para a empresa no final saber, isso vai resolver realmente o meu problema. Boa. E é interessante citar também, você comentou ali, né, Abda, sobre entender a dor e a solução para essa dor, sobretudo, não focando tanto na ferramenta, né? Que eu acho que esse é um ponto bem importante, porque a gente acaba se apaixonando pelo uso da IA e fala IA o tempo todo, agente de IA, mas o que é, o que resolve? Tem ROI, não tem? Enfim, né? Essa conversa acaba passando muitas vezes, que eu acho importante a gente reforçar. E uma forma de a gente fazer diagnóstico para identificar potenciais novos clientes, né? Tem uma ideia aqui que eu ouvi de um parceiro um tempo atrás que ele faz, que é muito boa, que ele literalmente faz o diagnóstico antes de falar com o potencial cliente dele, que ele, como todos usam o WhatsApp hoje praticamente, né, um canal conversacional ali para que seja um botãozinho ali no site, enfim, ele basicamente tenta conversar com aquele potencial cliente que ele pode... Ele tenta passar pelo atendimento, né? E ali ele identifica os gaps. Ele começa a ver que estão demorando para responder ele começa a ver que não tem uma triagem inicial. Não tem padrão.
quando ele vai abordar como um potencial fornecedor de um serviço para uma solução, ele já vem com um diagnóstico que ele mesmo provou do ali, atendimento daquele lead, né? Então, é uma abordagem muito mais assertiva porque já está com um pré-diagnóstico ali pronto, né? Total. E na prática. Então, ele já pode, inclusive, ter um protótipozinho ali para mostrar logo em seguida de como que poderia ficar aquele atendimento diferente de como que está no presente, né? Total. Boa. Antes da gente fechar, acho que algumas dicas aqui rápidas que me vêm à mente de conversas que a gente teve ao longo desse semestre com parceiros que têm vendido mais. Acho que, primeira, você considerar que a IA, ela não deveria, na verdade, tirar a pessoalidade de atendimento e vendas. Pelo contrário, ela deveria viabilizar que mesmo em uma operação mais escalável com menos gente e menos custo, você consiga manter uma relação pessoal. É o contrário do que era o bot. O bot era, eu vou botar um bot porque eu vou diminuir meu custo, né? Mas o bot, ele é impessoal. Ninguém quer ser atendido por um bot. Sim. Ao passo de que, por exemplo, o que fez as pessoas não atenderem mais ligação telefônica, em grande parte, foi o advento do bot, né? De ligações por URA e central. Essas ligações automáticas, elas diminuíram muito a taxa de atendimento de ligação tradicional. A gente vê a mesma coisa com outras coisas. Né? Você entra num atendimento que é um bot, claramente você não quer seguir. Assim, né? Então, entenda que a IA ela é para pessoalizar. Então, ela ter personalidade, ela ser probabilística, ela poder ser mais inteligente e ter essas camadas, isso é a viabilidade. Então, por exemplo, a gente tem visto um movimento muito forte de empresas que centralizaram todos os vendedores ou atendentes num único número de WhatsApp, passando a fazer o contrário e dar um número de WhatsApp para cada vendedor. Para ter a foto do vendedor, ter o rosto do vendedor, ter tudo lá. Só que, mas eu não quero perder o controle. Tudo bem, você ainda consegue manter o controle. Dá um número para ele, integra esse número no Core, bota isso no CRM, todos os contatos, as conversas vão estar sendo salvos. Você pode colocar um padrão de inteligência artificial para todos os vendedores para ajudar eles, mas cada um com seu número. Isso é um jeito muito grande de você melhorar a conversão de venda do cliente, mas ao mesmo tempo ganhar mais dinheiro porque você vai estar setando mais números, você vai estar tendo mais licenças ali. Então isso é uma dica legal. A outra que eu diria todo mundo está desesperado para implementar IA, todo mundo acha que é super fácil de implementar até começar a tentar implementar. Né? Então, a gente tem visto grandes parceiros conseguindo criar produtos de implementação de IA em operações. Então, eu vou entrar na sua empresa, eu vou diagnosticar quais são as oportunidades de implementação de IA, eu vou te apresentar quais são essas oportunidades e aí a gente vai começar um contrato de prestação de serviço para implementar IA na sua operação. Isso tem dado bastante certo, a gente tem visto clientes grandes, parceiros grandes, conseguindo vender bons pacotes aí para clientes finais por conta desse envelopamento. Assim, cara, plano de IA, vamos implementar IA na sua empresa. Assim. Boa. Você foi de prompt, né? Sim, assim. Não, mas um ponto que você acabou falando, eu lembrei de um outro parceiro que já implementou, um outro cliente, na verdade, que já implementou com o uso de IA. Eu nunca esqueço que ele trouxe um primeiro feedback na época sobre o quão humanizado, digamos assim, tinha ficado o atendimento comparado ao que existia antes, que era um bot clássico. Exato. Ele tinha antes um bot clássico ali, com todas as regrinhas pré-definidas, e implementou esse agente de IA, com uso de IA, obviamente, com um nome, né? Se apresentava como Maria, se eu não me engano. E em algum momento ele precisou adaptar esse agente de IA colocando uma triagem no início com opções, meio que no modo clássico ali, mas só no início, para daí depois distribuir para um agente específico. E quando ele implementou isso, os clientes começaram a falar, não, eu quero falar com a Maria, eu não quero falar com o bot. A Maria é o agente de IA que estava atendendo. Exatamente. Então, primeiro, a pessoa preferiu falar com um bot, no caso, um agente de IA. Ela não prefere mais falar com isso, já está claro, né? Total. E segundo,
que se ela prefere, ela está mais engajada com aquela opção. Total. Então, a gente está falando de engajamento na conversa também, né? Total. Quando a gente usa IA, não é só para ficar mais parecido, enfim, ou mais humanizado porque é melhor, legal, é o hype, enfim. Perfeito. É porque realmente engaja mais, né? Então, estimula a pessoa a conversar mais, porque hoje a atenção das pessoas está distribuída, né? Sim. E a gente tem que engajar elas e responder rápido, enfim. Então, a aplicação da gente já é super útil, né, nesse Boa. ponto. Maravilha. Excelentes dicas para você conseguir vender mais nesse segundo semestre. Nós temos o CoreChat disponível, o PowerBot disponível. Teremos novos aplicativos disponíveis ao longo desse próximo semestre. Nós vamos falar um pouquinho no próximo vídeo dessa série e último. Mas aí você já tem algumas dicas práticas de como grandes parceiros têm conseguido fazer venda e você pode se inspirar neles para vender mais.